Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais um podcast com Naamã Mendes e o tema de hoje, da ilusão para a fé verdadeira. Quero que vocês fiquem conosco aqui, porque muitas coisas boas vocês verão hoje aqui. Estamos aqui com Naamã Mendes. Naamã, tudo bem, Naamã? Muito bem, graças a Deus. É uma alegria estarmos juntos novamente para comunicar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração ao longo da nossa vida e poder compartilhar isso com os nossos amigos e irmãos. Lissander, já é dono da bancada aqui. Tudo bem, Lissander? Olá, gente. Obrigado por mais uma vez estar com vocês aqui. Vamos juntos. Legal. Esse é o terceiro episódio da série Seguir Jesus, da religiosidade para ser discípulo. E vamos direto ao assunto. Será que a fé que você vive é de verdade? Ou uma ilusão bem embalada? Tá cheio de gente por aí acreditando mais na própria fé do que em Jesus Cristo. Tem fé positiva, fé declaratória, fé mágica, mas poucos realmente creem em Jesus. E para falar sobre isso com coragem e profundidade, eu, Lissander, vamos bater um papo com o pastor Naamã Mendes, que entende do assunto e não tem medo de dizer a verdade, como sempre. Então, já se prepara, porque esse episódio vai provocar, sacudir e, quem sabe, te ajudar a reencontrar o caminho da fé verdadeira. E, claro, se esse conteúdo é para você, então venha curtir, compartilhar, mandar para alguém. Segue a gente aí no canal, no YouTube, Naamã Mendes Oficial, e também no Instagram, Naamã Mendes. E também peço que você copie esse link e envie para os seus amigos no grupo de WhatsApp, para mais pessoas terem acesso a esse vídeo, a esse material. Bora lá então? Lissander, você é jornalista, editor de livros e membro de igreja evangélica. A pergunta é para você, senhor Lissander. Por que há tanta confusão em torno dessa palavra fé no ambiente cristão? A palavra fé, ela é pequena, tem uma sílaba só, mas ela é muito poderosa, ela é muito ampla. E é daquelas palavras que são chaves para entender a vida toda. Então, por isso, primeiro, porque ela é uma palavra muito ampla, ela pode ter um risco de gerar confusão na compreensão das coisas quando isso não é ensinado corretamente. Segundo, muita gente se apropria da palavra para usar para o seu bem próprio, né? Vai desde casa de apostas até igrejas modernas, né? Meio coach, usando a palavra para... E a gente vai conversar muito sobre isso aqui com o pastor Naamã, mas eu acredito que tem um elemento humano da fé, né? Que as pessoas querem confiar em alguma coisa. Não tem jeito. Em qualquer cultura, as pessoas querem confiar em alguma coisa. Então, nesse sentido, fé, no conceito de confiança, ela é uma coisa comum em toda a humanidade. Mas quando a gente vai adentrando mais profundamente no conceito e conectando principalmente com o Evangelho, com Jesus Cristo, aí a gente consegue perceber o nível de confusão que há sobre isso, porque a fé em Cristo exige decisão nossa também. E aí nem todo mundo quer tomar essa decisão. Muito bom, muito bom. Naamã, hoje vemos muitas versões alternativas de fé. Fé na fé, fé positiva, fé como meio de consumo. Por que o senhor acha que essas distorções têm se espalhado tanto, pastor? Acredito que a questão toda é que há um desejo no coração humano, né, de controle, conforto, recompensa imediata. E a certa altura aí dos processos aí de ensino das pessoas, né, começou-se a fazer até pesquisas para perceber isso. Então hoje já se sabe que o coração, que as pessoas querem mesmo é controlar, é ter poder, é ter conforto. E a gente está vivendo numa sociedade de recompensas imediatas. Então, o que está acontecendo é isso, uma cultura de consumo, onde tudo precisa ser muito rápido e muito determinado na vida das pessoas, né? Então, as pessoas querem uma fé assim que funcione, que você fala algumas coisas aqui e amanhã já tenha o resultado imediato. E são pensamentos motivacionais, né? Que vão levando as pessoas a determinadas ações ou determinadas atitudes que dá certo para alguns e não dá certo para outros, porque não tem uma
uma resposta completa ou verdadeira nesse conceito, vamos dizer, motivacional, né? Quase que um coach, né? Um técnico, né? Como antigamente a gente tinha, dizendo, ó, faz isso, é causa e efeito, né? Se você fizer isso, vai dar certo. E isso não é verdade, né? Não acontece assim. A fé, então, está sendo moldada por essa mentalidade que se torna praticamente um produto. Ó, vem para cá que eu tenho um jeito de fazer você dar certo na sua vida, né? O convite é quase esse para as pessoas, né? Vem para a Caixa você também, né? Lembra? Tinha uma propaganda, né? Antiga da Então Caixa. vem aqui para a igreja, vem aqui para o nosso clube de serviço, vem aqui para a nossa casa de Reunião. aposta, vem aqui para que a gente vai te dar uma resposta, e essa resposta atualmente não é a pessoa de Jesus Cristo, né? A resposta é motivacional e é essa confusão, porque as pessoas querem isso. Elas não querem viver todos os processos que uma fé cristã propõe. Ah, não, mas vamos por partes, então. A partir do que você está dizendo aí. O que é que a gente chama de fé pela fé? Fé na fé. Né? Muito se fala também quando vai criticar isso. E por que ela não se sustenta à luz do evangelho, essa fé na fé? A fé na fé é a ideia, né? De que se você crê, as coisas vão dar certo, né? Ela é sutil, ela engana as pessoas, ela troca Deus por uma técnica. É como se você repetisse algumas palavras e essas palavras fossem, vamos dizer, ter um resultado. É um tipo de uma magia, né? Então, a força da fé está nessa coisa mágica, né? De você ficar repetindo determinadas coisas que elas vão dar certo. Então, você imagine, né? Jesus chegando para o cego Bartimeu e falando para ele, ó, agora você repete comigo, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. Não foi isso que Jesus disse para ele. Jesus disse para ele, se tu creres, você vai ser curado, se tu creres em mim. E foi isso que aconteceu. Essa fé na fé é um tipo de idolatria também? Ela se torna idolatria, né? Porque essa ideia de que você vai repetindo e vai dar certo, né? E o evangelho, ele não chama a gente para isso, né? Não é a repetição de palavras, não são palavras mágicas, né? É interessante a gente observar que o texto de Hebreus, ele ensina, né? São os fatos que não... É a certeza das coisas que não se vê, né? Isso, a certeza das coisas que não se vê e os fatos que ainda não aconteceram. Né? Então, quando você pensa nisso, você pode olhar, por exemplo, para uma pessoa que não crê em Deus, que não acredita em Deus, e ela pode ter essa fé nela mesma, né? Sim. Uma fé na fé. Então, eu brinco, eu dou um exemplo para explicar isso. Quando eu era criança, o meu grande sonho era ser um caminhoneiro. E eu acredito que não seria tão difícil assim, né? Como toda pessoa que tem um sonho, ela pode ter disciplina, estudar, se preparar, né? E elas conseguirem aquele sonho ser realizado. Mas você não precisa de Deus para isso, né? E isso aí que a gente chama de fé na fé. Agora, a fé em Cristo, ou a fé que a palavra de Deus propõe, ela não tem essa proposta. É uma relação, é um relacionamento, é uma atitude diante de Deus, não é diante das coisas, não é diante dos fatos, não é diante das circunstâncias, é diante do Senhor. E nem é para agradar o mundo, né? E nem é para você conseguir coisas, nem para agradar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, acho que essa é uma grande confusão que tem sido feita, né? Às vezes a gente ouve, você tem que ter fé, mas fé em quem? Fé no quê? Né? Nas minhas palavras, no meu poder, na minha capacidade, na minha possibilidade, isso não é o que Cristo ensina, né? Muito bem. Da ilusão para a fé verdadeira. É o terceiro episódio da série Seguir Jesus, da religiosidade para ser discípulo. E você está nos acompanhando aqui. Convide seus amigos para seguir e curtir e estar conosco aqui no podcast Naamã Mendes. Naamã, outro tipo que ouvimos muito, a fé positiva, aquela ideia de declarar bênçãos
como se fosse uma chave para atrair tudo o que se quer. Isso a gente vê bastante. Qual o problema dessa visão, pastor? O problema dessa visão é que ela, vamos dizer assim, ela encurrala Deus, né? As pessoas acham que elas têm esse poder de encurralar Eu Deus, acho que elas né? têm certeza, né? Elas começam a declarar, né? Que, eu declaro, como se Deus, então, estivesse ali para fazer aquilo que as pessoas estão pedindo para fazer, né? Sim. E a força está no repetir essas palavras constantemente. É muito parecido com o item anterior que a gente falou, né? Então, muita gente acha isso, né? Que vai dar certo, né? Que então eu decreto, eu profetizo, então Deus é obrigado a fazer aquilo que ela está dizendo. É isso que é entendido aí pelos teólogos como fé positiva, né? Então, na prática, o problema disso é muito grave, porque isso leva os crentes a começarem a basear a sua fé em expectativas humanas, né? Então, eu crio uma ideia aqui e eu vou dizer que isso vai dar certo, eu decreto, a sua vida, seu casamento vai dar certo, seu dinheiro vai multiplicar, sua família vai ser consertada, né? Sem ensinar essas pessoas que tudo que nós precisamos, ela vem de Cristo. E quando nós vivemos diante dessas expectativas que não se realizam, porque Deus, na sua sabedoria, nem sempre nos dá aquilo que nós pedimos, né? Você imagine se Deus fosse dar para as pessoas o que elas decretam uns para os outros, né? Sim. Que confusão que ia ser, né? Aí o que acontece é que, como essas coisas não se realizam, as pessoas se frustram. E aí é essa confusão que a gente vê. Aí elas ficam, não, mas você não está dando certo porque você não acredita. Aí as pessoas ficam nesse caminho desesperado, né? A fé bíblica, ela é confiar em Deus mesmo quando as coisas não acontecem. Aliás, esse é o princípio bíblico, né? É a gente crer naquilo que ainda não aconteceu. Só que ela não se refere a essas coisas materiais, essas coisas humanas, né? Essas coisas daqui da terra. Então é triste a gente ver que as pessoas não estão entendendo que o evangelho é centrado na pessoa de Cristo e não em nós e nem nas nossas palavras. Muito bom, pastor Naamã. Tem muito pano para manga aí para a gente conversar sobre fé, né? Mas também tem um outro aspecto que a gente queria te ouvir. Quanto à fé que é baseada em promessas falsas, como, por exemplo, quem crê não sofre, né? Quem dizimar vai enriquecer automaticamente, né? E por aí vai, tem um monte de exemplo. Isso encontra algum respaldo real nas escrituras? O que o evangelho diz sobre essas tais de promessas? O que eu percebo é que o ambiente, assim, vamos dizer, eclesiástico, né? Vamos usar essa palavra aí, ou esses ambientes da internet que proclamam a Bíblia, e muitos deles, né? Claro que, graças a Deus, não são todos, né? Eles estão permeados, eles usam esses slogans e essas fórmulas mágicas para atrair as pessoas, né? Mas isso é uma fé ilusória, enganosa, né? Jesus nunca prometeu vida fácil para ninguém, né? Então no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então a vida para as pessoas, Jesus sempre traz a gente para a realidade, né? E ninguém tem vida fácil. A gente vive num mundo que é hostil à nossa fé e àquilo que nós acreditamos. Sim. A sociedade, ela não gera conforto para nós, né? Nós vamos dizer assim, somos peixes que estamos dentro de um aquário que não é aquilo, né? A palavra de Deus é muito clara, né? Que o reino do Senhor não é deste mundo, né? Que o Senhor vai voltar e vai nos levar para um reino eterno, que nós vamos morrer e vamos ressuscitar com Cristo e vamos viver com Ele para sempre. Então, esse mundo ele é hostil. Há um velho hino que não se canta mais, né? Que diz assim, peregrino eu sou aqui nessa terra, né?
eu sou peregrino, então eu estou de passagem aqui. De passagem para quê? Para ir para onde? Para viver eternamente com Jesus. Agora, essa vida com Jesus, ela começa aqui. Então, quando você começa a usar essas fórmulas mágicas e essa ilusão de que ninguém sofre, de que as pessoas vão ficar ricas, você está deturpando, distorcendo aquilo que a palavra de Deus ensina para todos nós. E isso é lamentável, porque isso vai enganando as pessoas. Então, por isso... É uma manipulação da fé, né? É uma manipulação da fé, e por essa razão a gente vê as pessoas ficam assim, no convívio com as comunidades durante um certo tempo, porque elas estão acreditando naquilo que estão sendo ensinado para elas. Elas estão precisando, né? Elas precisam, elas têm necessidades, elas acham que aquilo vai resolver, elas estão acreditando naquilo, elas vão vivendo ali. Até que chega um momento que ela vai se desiludindo. Não se E sustenta. principalmente porque, em alguns casos, infelizmente, se pega uma situação específica de alguém que participa dessas comunidades e eles são apresentados ali como sendo um modelo, né, de sucesso, e aí as pessoas passam a acreditar nisso, né? Então essa metodologia ela já esgotou, né? Então hoje a gente está já vivendo um processo novo em que os jovens, as pessoas, eles não conseguem mais caminhar por esse caminho. As igrejas, aí as pessoas falam assim, mas nos Estados Unidos as igrejas estão esvaziando, estão sendo vendidas, estão sendo fechadas, justamente por isso, porque foi esse o modelo que foi vendido lá. Então, com o tempo, isso vai se esgotando, porque a proposta ela não é definitiva para a vida das pessoas. Você acha que vai acontecer no Brasil também isso? Eu acho que esse é o caminho. Então, hoje, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil isso também vai acontecer, nos Estados Unidos você tem as grandes igrejas, as mega igrejas, que têm programas importantes do ponto de vista educativo, que tem grandes espetáculos, grandes shows para as pessoas participarem. E aí, vamos dizer assim, Jesus fica um pouco diluído nesses processos, porque ele não é apresentado claramente, né? Não é muito definido. E você tem as comunidades pequenas que estão ao redor dessas, e que essas comunidades pequenas, por elas não terem essa proposta, elas não terem os recursos para isso, elas vão se encolhendo também, né? Porque fica à margem, porque a cultura e ela já não assimila mais uma pregação mais, vamos dizer, da pessoa de Jesus, né? Isso é o que se acredita. Sim. Na minha experiência pessoal, eu não vejo assim. Eu acho que Jesus nunca teve essa preocupação com multidão. Eu costumo dizer que Jesus olhava para a multidão e ele tinha compaixão da multidão, porque ele as via como ovelhas. Ficava empolgado necessariamente. Né? Ele as via como ovelhas sem pastor. E quando ele participava de ambientes que tinha muita gente, o que acontecia era o seguinte: ele tinha de fato compaixão. A mulher do fluxo sanguíneo, ela tocou em Jesus e ele percebeu que ela tocou. A relação de Deus conosco, ela é pessoal. Você pode ter uma grande multidão, mas se Cristo não falar com você, a sua vida não vai mudar. Você vai no embalo das pessoas, né? Você vai no processo. Ao contrário, Jesus, ele se apresentava e dizia para eles: olha, se vocês não crerem que eu sou Deus, o Deus vivo, que eu sou o Deus Filho, né? Que eu sou o Espírito Santo, se vocês não acreditam nisso, se vocês não acreditam que eu vou ressuscitar e vou voltar para morar no coração de cada um de vocês, se vocês não acreditam nisso, então vocês fiquem à vontade, vocês podem ir. Né? Ele olha para a multidão e diz assim: olha, vocês vieram aqui porque vocês queriam os milagres. Então eu estou dizendo a vocês, vocês também não querem ir embora? Falava isso para os discípulos, porque o compromisso de Jesus é conosco, pessoalmente. Então, quando eu creio em Jesus, e isso a gente vai desenvolver aqui, isso é uma revolução na vida, é uma implosão dentro da gente. Sim. Né? É uma transformação. É verdade. Fabinho, você vai fazer uma pergunta primeiro, só colocar uma frase aqui, Claro. base no que ele falou, que eu pensei,
diante das expectativas falsas de quem se encontrava com Jesus, ele não caiu na tentação de dar promessas falsas, né? Exatamente. Isso para mim é uma referência para a gente que vai lidar com a igreja e com os cristãos, né? Amém. Pastor, qual a diferença entre a fé cristã e a crença? E isso aí também é uma outra coisa importante que é muito confuso entre as pessoas. Crença é a gente acreditar. Uhum. Fé é confiar, né? É diferente. Crença, você assiste, né? Você vê ela ali presente no relacionamento com as pessoas. A fé é um relacionamento, ela envolve. A crença, ela fica olhando Jesus, ele fazendo as coisas. A fé é quem segue Jesus. As pessoas que creem, elas seguem Jesus. A crença curte os momentos agradáveis, né? Por exemplo, a crença, ela é um conjunto de ideias, né? de processos. Aí você vai numa reunião, você vê aquela reunião, aquele culto. Aí você acredita, Deus está aqui, né? Isso é uma crença. Agora, a fé, ela vive o evangelho. Ela não vive de domingo a domingo. Ela vive todo dia. Você vive o evangelho. A crença leva você a prestar um culto a Deus apenas no domingo. O evangelho leva você a prestar culto a Deus todos os dias da sua vida. A crença te leva para uma liturgia. A fé em Cristo te leva para a vida, te leva para viver o evangelho. Ele bate no seu peito. Então você adora a Deus todos os dias da sua vida. Você adora a Deus no convívio, você adora a Deus no andar diário, nas conversas. A adoração a Deus sai dos seus lábios de uma forma natural. Você não precisa gente te forçando para você adorar, né? Você vive isso de uma forma diferente. A crença, ela sabe os versículos. A fé, ela se rende a Deus, ela se entrega. A crença, ela é uma coisa que está mais ligada à tua mente, à tua cabeça. A fé é de coração, ela é verdadeira. Você pode acreditar em Deus e continuar vivendo do jeito que você quiser. Isso é crença. Agora, quem tem fé, na verdade, vive uma vida transformada e vive se transformando. Porque ele tem consciência que ele não é perfeito, que ele não sabe tudo, que ele não tem todo o domínio das coisas. Então, a fé em Cristo é uma caminhada com ele, é dia a dia. E a crença é um conjunto de doutrinas, de teologias, de ideias que a gente acredita ou não, né? A fé, ela tem a ver com Cristo morando na sua vida. Muito bem, muito bom. Lissander, há uma eterna discussão nas igrejas sobre fé e obras. Fé sem obras é morta, Lissander? Sua pergunta remete a Tiago, né? Por isso você está perguntando. Tiago fala isso, na fé sem obras é morta. O que eu acho que falta nessa discussão que você menciona sobre fé e obras é qual é a natureza do evangelho. Então, o evangelho, ele não é uma proposta intelectual apenas. Não é uma proposta conceitual. O evangelho não é uma das ideologias que tem no mundo para você encaixar na sua vida. Ele afeta e transforma todos os aspectos da vida. Não só o que você pensa sobre as coisas, não só a sua moralidade, mas o que você faz. Mas não porque isso justificaria a sua fé. O que você faz não é um mérito para a sua fé. O que você faz é uma consequência dessa fé, que vem de graça. Então, a questão não é entre fé e obras, a questão principal. A questão é entre fé e fragmentação da sua vida, e parcialidade da vida, e achar que essa fé só faz sentido em alguns aspectos da sua vida, e não em todos. Geralmente, aquele aspecto que você tem mais medo de soltar, de entregar para Deus, é aquele que você permite menos a fé em Deus chegar e fazer a diferença. Então, muitas pessoas vivem uma fé desgarrada das obras porque elas não querem pagar o preço, digamos assim, para viver esse amor por Jesus, essa fé em Jesus. Então, é uma igreja, muitas vezes, teórica apenas, né? Ou uma igreja, por outro lado, apenas ativista,
sem ter uma compreensão do que a move a fazer as coisas certas. Então eu acho que há um abismo muitas vezes, isso prejudica e confunde muita gente. Essa é uma pergunta que sempre ela é muito comum, né, no ambiente evangélico, porque as pessoas confundem as coisas. De um modo geral, quando eu trato essa pergunta comigo, eu falo, olha, as obras que Cristo preparou para que a gente andasse nelas, conforme diz o texto de Efésios, é o fruto do Espírito. Então, se as pessoas, de fato, viverem aquilo que Jesus ensina, que é amar a Deus e amar o próximo, ele vai produzir o fruto do Espírito. Então, as obras que Deus espera de nós, elas estão relacionadas com o nosso dia a dia. É amor quando as pessoas estão, vamos dizer, errando, né? É você amar quando alguém comete uma falha, é paz no meio da confusão, né? Então, aquele caos, paciência quando tudo em você quer explodir, domínio próprio quando o desejo que a gente tem vamos dizer assim, é esbravejar, é brigar, a se alterar, né? É isso que eu considero como sendo as obras que o Senhor preparou para a gente fazer, né? Então não é necessariamente a gente fazer alguma coisa assim que é dito que a gente está fazendo para Deus, mas é viver o Evangelho. A gente faz as coisas a partir de Jesus com uma motivação natural, é orgânico na nossa vida. Isso começa a brotar, é um fruto. Você começa a produzir isso na sua vida. Essas são as obras. E só há fruto porque há raiz, porque há sustento na raiz, né? Que gera Cristo, frutos. né? Então, se Cristo está em você, aquilo que você fizer nunca vai ser obra morta. Agora, tudo que você fizer sem Cristo é sempre obra morta. Como a figueira que Jesus vê, aquela figueira com folhas, mas não tinha frutos. Não tinha fruto. Então, há muita gente que acha que está fazendo muita coisa para Deus, mas na verdade ele não anda com Deus, ele não conhece a Deus, ele tem duplo comportamento, tem duas atitudes diferentes, e isso vai provocando nas pessoas uma profunda frustração. É horrível. Porque o vazio continua lá, né? O coração fica vazio e por mais que ele faça, ele nunca vai se completar, né? Então ele começa a fazer as coisas não em função de Cristo e de Deus, mas em função das pessoas, da pressão do grupo, das exigências que ela tem ao redor dela, e não porque Cristo habita o coração dela e ela está cheia de amor pelas pessoas, pelo sofrido, pelo pai que está passando por uma dificuldade, pelo filho que está sofrendo por alguma razão, pela esposa que está tendo alguma luta na alma dela, nas emoções dela e não está conseguindo resolver as coisas que ela normalmente resolveria. Então, quando você faz as coisas por causa de Cristo, então isso te traz uma alegria, te traz prazer. A palavra de Deus é clara, diz para a gente servir com alegria. Agora, como é que você vai servir com alegria se você está baseando as coisas em você mesmo, na sua força, no seu poder, ou tentando agradar as pessoas, né? Quando a gente faz as coisas para agradar as pessoas, vai chegando uma hora que se esgota, porque as pessoas não conseguem nos preencher e nos completar. Isso é só Cristo que faz. E a gente também não consegue atender as expectativas que elas têm. Não consegue. Nunca você vai ser uma pessoa tão capaz de resolver todos os problemas dos grupos que você participa, das pessoas que você participa, da sua família, né? Quando você tem Cristo, aí sim, aí você tem a possibilidade de permear esses ambientes onde nós circulamos com a graça e com o amor de Deus. Aí o serviço fica alegre, sim, fica segundo abençoador. A sua capacidade, segundo a sua possibilidade do que Deus colocou para você. Muito bem. Da ilusão para a fé verdadeira, episódio de hoje aqui no podcast Naamã Mendes. Lissander, existe uma fé utilitária, onde Deus é usado como meio para alcançar conforto, sucesso e prazer. Como que você vê essa prática em comparação com a fé que viviam os primeiros cristãos?
Primeiro, essa compreensão desse tipo de fé é uma coisa muito antiga, né? Desde que o mundo existe, o ser humano cria deuses para cumprirem as necessidades que eles têm. E às vezes também eles acham que cumprindo as necessidades desses deuses, eles vão receber bênçãos, né? Na lavoura, né? Na família, né? Na cultura, na vencendo guerras e tudo mais. Isso aí é muito antigo, né? Agora, quando o evangelho chega à humanidade, ele chega com uma proposta totalmente diferente. A proposta do evangelho é: Deus existe não para agradar o ser humano, e você precisa pagar por alguma coisa por isso. Deus existe porque Deus existe para amar o ser humano. Deus ama o ser humano, o projeto que ele próprio criou, que se chama humanidade. Só que o ser humano falhou nesse processo, se separou de Deus. E Deus envia o seu filho para trazer de volta essa conexão com o ser humano, para que o ser humano entenda que a vida dele só faz sentido em Deus. Ele só encontra prazer em Deus. Então não é uma relação de troca utilitarista, é uma relação de amor, uma relação de vínculo profundo. Então, quando você começa a entender isso, e os cristãos, os primeiros cristãos entenderam isso, eles entenderam que a vida deles estava escondida em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, né? E que ele se ajoelhava diante de Deus para clamar, para que Deus pudesse conectar sua comunidade, sua igreja a ele. Então, João 17 fala isso claramente, né? Nós estamos unidos em Cristo. Então, não é uma questão de comercialização da sua confiança. Certo. É uma questão de união da sua confiança àquele que é o motivo da sua existência. Muito bem. Pastor Naamã, nós temos fé ou sentimos fé, Naamã? Olha, não há... fé não é sentimento. Não é assim, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Frio na espinha. Estou arrepiado, estou sentindo angústia, estou sentindo culpa, estou me sentindo bem, estou me sentindo mal. Na fé não tem isso. O que tem é consequência da sua fé pode ser, né? A fé não anula as suas emoções. Isso é outra coisa. Agora, a palavra de Deus ela é muito clara. Ela diz assim que o justo vive pela fé. Ela não vive pelas emoções, não vive pelos sentimentos. É por isso que fé não é sentimento. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção dos fatos que não se vê. Hebreus 1:1. Essa definição de fé. Então, esse mundo das sensações, das emoções, ele falsifica as coisas. Às vezes, a gente nem percebe, mas quando a gente avalia as coisas a partir das nossas impressões, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, a possibilidade da gente errar ela é imensa. A própria Bíblia ensina isso. Ela diz que o nosso coração é enganoso. Então, a gente tem que decidir de fato se a gente vai seguir e andar pela fé ou se a gente vai interpretar os fatos e a realidade pela fé ou se a gente vai se deixar conduzir e ficar impressionado com as emoções e os sentimentos que a gente tem. Então, eu costumo dizer assim, a gente compreende as coisas com a mente, mas a gente interpreta as coisas, ou os fatos, ou a realidade com a fé que a gente tem em Cristo. Então, a compreensão, a razão e a própria emoção, ela precisa passar por esse crivo da nossa fé, né, dos conteúdos que a gente abraça do Evangelho, quando a gente está diante de um fato, de uma realidade. O fato é que Jesus morreu para nos perdoar os pecados. Ou você acredita nisso, ou você vai ser movido pelas emoções que o pecado te provoca, né? Ou você crê que Jesus de fato te perdoou, ou você vai ser movido pela culpa, né? Pelas suas emoções, pelos sentimentos que você tiver. Então, é assim, a gente não... a fé, ela não é um sentimento. A fé é o jeito que a gente tem, ou a forma que o Senhor tem, de nos fazer compreender a vida e nos levar a tomar as decisões para a gente viver a cada dia. Muito bem. Pastor, continuando com o senhor, na sua experiência pastoral, que danos essas distorções têm causado na vida das pessoas? Quais são os sinais de que uma pessoa pode estar vivendo
uma fé distorcida e não percebe, não? As pessoas, elas sofrem, né, com isso. Eu diria que elas vão adoecendo, porque elas não creem em Cristo, elas vão adoecendo interiormente, na sua alma, nas suas emoções, no seu viver. As pessoas vão vivendo em nome de Deus, mas a ansiedade em alto nível, porque acham que Deus está sempre as decepcionando, né? Elas vivem, de certa forma, uma certa frustração, porque elas dizimaram, jejuaram, declararam, e não mudou a vida, né? Elas vão se sentindo culpadas, porque elas não conseguem manter o padrão de santidade que elas impuseram a si mesmas, né? De acordo com determinadas regras, elas estão lutando interiormente para não pecar, e aí quando elas, por alguma razão, elas erram, às vezes coisas, aí depende da maturidade de cada um, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples com relação à culpa, né? Em alguns momentos, pode ser que alguém que esteja aí nos vendo perca o controle, por exemplo, com os filhos e dê um grito com os filhos, né? Claro que essa pessoa, que se ela for uma pessoa cristã, ela sabe que ela perdeu o controle e que isso não é pecado, né? Mas a palavra de Deus diz que quando a gente se irrita com alguém, a gente não deve permitir que essa irritação, que essa ofensa passe de uma noite para outra. A gente tem que tratar, né? E qual é o tratamento quando a gente peca? É muito simples. É pedir perdão a Deus e pedir perdão a uma pessoa. Em relação a Deus, é pedir perdão e crer que estamos perdoados. Em relação à pessoa, é pedir perdão, compreender aquela situação e orar para que Deus, né, conserte aquela situação no coração do outro que você ofendeu. E se ele tiver a graça de Deus, ele vai te perdoar. Às vezes a pessoa não tem o outro a quem a gente ofendeu. E ele vai, às vezes, até aumentar a pressão sobre você. Mas você já está perdoado por Jesus. Então você compreende a pressão da outra pessoa e mantém a sua posição de pedir perdão. Porque você sabe que é isso que Jesus pede para você fazer com o outro, mas você tem a convicção no seu coração que você está perdoado. Então, a culpa diante de Deus não existe mais, você tem apenas a atitude de humildade de continuar convivendo com aquela pessoa e, de alguma maneira, orar para que aquela situação mude no coração dela. É isto, né? Pastor, a respeito do que você está falando dos danos, né? Essas distorções da fé, também essa questão da relação com a igreja institucional também não é uma consequência? Por exemplo, tem muita gente... Não em todos os casos, mas tem muita gente ligada ao fenômeno dos desigrejados hoje, né? Como essa questão dessa fé distorcida também não passa a ideia de que igreja não é uma coisa que serve para mim? A fé, ela nos leva também a não compreender o que é a igreja, né? Quando ela está distorcida. Boa. Então, esse é o problema, né? Então, a palavra de Deus, por exemplo, ela diz que a igreja tem um cabeça, que é Cristo. Diz que ela tem um corpo, né? Ensina pra gente que na igreja tem joio e trigo. E não é a gente que vai separar. E não é a gente que vai separar. Então, quando você não tem essa compreensão clara, por isso que o evangelho é muito importante. E realista, né? Uma compreensão realista. As pessoas por exemplo, a igreja, ela tem um cabeça, é Cristo. E as pessoas confundem o cabeça da igreja com o pastor, com o sacerdote, sim. com o profeta, com o papa, né? E isso é uma distorção do evangelho. Então, alguns pastores, eles se beneficiam disso, né? Até eles dizem, né? Você não pode tocar no ungido do Senhor, né? Exatamente. Só que ele é um ser humano como os outros, como nós todos somos, e o cabeça da igreja não é ele, é Cristo. Então as pessoas, elas não se ligam a Cristo, elas se ligam aos líderes da igreja. E quando isso acontece, as distorções e o adoecimento na vida da igreja, ele fatalmente vai acontecer. Sim.
Então virão as decepções, porque você está lidando com outro ser humano, virão os problemas, porque aquele outro ser humano ele tem os interesses dele, as coisas dele, né? E ele nem sempre está alinhado com o evangelho de uma forma, vamos dizer, perfeita, né? Sim. Então ele precisa dos irmãos para ir tratando a vida dele. Então, essas distorções, elas vão adoecendo a igreja. Sim. E as pessoas vão ficando decepcionadas e elas começam tipo assim, abandonar a igreja, né? Exatamente. E não tem essa possibilidade. Se você de fato é um cristão, você é a igreja. Exato. Né? E você começa a achar que você pode viver uma fé individualista, né? Individualista e separado dos Separado irmãos. dos outros, Isso não tem possibilidade, né? Então esse é um tipo de adoecimento que existe, ele tem mais ligado a essa questão emocional, né? Dessa desorganização emocional das pessoas em função de uma não compreensão do que é a igreja do ponto de vista de Jesus. Sim. A igreja é muito simples para Jesus. São 1 ou 2 que se reúnem em meu nome. Isso é igreja. Agora, isso não impede que na igreja tenham fatores humanos, porque organizacionais, né? Organizacionais e tudo mais. É isso. Muito bem. Maravilha. Lissander, você poderia nos falar sobre os 3 tipos de fé que aparecem na Bíblia, Lissander, por favor? Posso? É porque eu aprendi com o pastor Naaman. Né? Aprendeu bem, Existem então. 3 tipos de fé. A fé dos demônios, por que pareça, viu, gente? Tem a fé dos demônios. Tiago fala em 2,19, né? Crê tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então os demônios também têm um tipo de fé. A fé dos hipócritas, tá cheio, né? Que o Mateus fala, né? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus fala lá em Mateus 15:8. E tem a fé dos filhos de Deus. A fé daqueles que realmente entregaram suas vidas a Cristo e vivem a partir dessa nova vida. João 1, aí tem muito texto sobre isso, né? Mas só para citar, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E João 14:23 fala: respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A fé dos filhos de Deus é a fé daqueles em que Deus faz morada neles. Bom. Naaman, pode falar. Só para trabalhar um pouquinho isso aí, porque eu considero que esses 3 versículos eles são muito importantes diante de tudo que a gente falou aqui. Uhum. Primeiro, é que essa fé dos demônios, né, que a gente fala aí, ela parece uma coisa muito, muito pesada, mas é o seguinte, há uma grande confusão nas pessoas em relação à trindade. Então é assim, as pessoas acreditam que, muita gente que acredita que é assim, primeiro você crê em Deus, aí você está num estágio, né? Depois você crê em Jesus, aí você está em outro estágio. Aí depois você crê no Espírito Santo. Você tem uma experiência com o Espírito Santo, aí outro estágio. É outro estágio. E no Evangelho, Jesus Cristo, ele não se apresenta assim. Ele diz assim, eu e o Pai somos um. A Bíblia diz que ele estava presente antes da fundação do mundo. Ele é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. A Bíblia ensina que o Espírito do Senhor estava na criação. A Bíblia ensina que o Espírito de Deus estava em Cristo. Ele era cheio da graça de Deus. Então, não tem essa separação. Então, há muita gente que acha que não, eu creio em Deus, está tudo certo na minha vida. Eu não preciso de mais nada, né? Eu não preciso de crer em Jesus, né? Então, esse é o problema, porque as pessoas precisam, de fato, se ele quiser ser um cristão, ele não é suficiente ele dizer que ele crê nesse Deus do Antigo, eu vou até colocar assim, entre aspas, né, nesse Deus do Antigo Testamento. Você precisa crer em Jesus. E há uma coisa na fé, e que Paulo diz que se a gente não ensinar isso para as pessoas, é vã a nossa pregação, que é o seguinte, a gente precisa crer em Jesus, crer que Jesus é Filho de Deus, crer que Jesus encarnou, crer que Jesus morreu na cruz
para o perdão dos nossos pecados e crer que Jesus ressuscitou e que essa ressurreição é o poder de Deus que habita em nós. Ressurreição levou Jesus ao Pai e ele volta como Espírito para morar em nós. E aí a gente precisa falar isso, porque isso precisa ficar claro. E eu oro para que Deus trabalhe isso no nosso coração, porque é muito frustrante para as pessoas elas viverem com um Deus separados, né? Eu, quando ando, quando eu penso, quando eu oro, quando eu estou nadando, quando eu vou em qualquer lugar, eu tenho a consciência de que eu sou habitado por um Deus triuno, Deus Pai, que me protege, que me guarda, que criou todas as coisas. Eu sou habitado pelo Deus Filho, que morreu, ressuscitou, foi ao Pai. Eu sou habitado pelo Espírito Santo, que me capacita para viver, para andar, para falar. Então, quando Jesus diz assim, se vocês crerem em mim, obedecerem a minha palavra, o Pai os amará, e eu e o Pai viremos e faremos morada em vocês. Como é que ele vai morar no nosso coração? O Espírito Santo. Não há possibilidade de se ter uma pessoa que se afirma cristã e que não creia nesse Deus triuno habitando o coração dela. Isso não existe. Então Deus não é separado e eu busco uma hora um e falo com o outro depois, e depois eu converso com... Não, ele é triuno. Quando eu falo com Deus, eu estou falando com os três. E é interessante isso que você está falando, né? Porque muita gente divide as igrejas, tipo assim, as igrejas mais históricas são as igrejas que creem no Deus do Antigo Testamento. As igrejas mais evangelicais são as que creem em Jesus. E as mais pentecostais creem no Deus do Espírito Santo, né? Parece que é essa separação. Parece que há isso, porque as pessoas não estão entendendo que nós somos habitados pelo Deus triuno, esse Deus maravilhoso, esse Deus vivo, que criou esses milhões, bilhões de estrelas, de insetos, que criou todas as coisas, que nos criou, que nos chamou à existência. Cara, você ficar acreditando que você tem que falar com um Deus e depois você vai falar com outro, e à noite você fala com outro, isso não faz o menor sentido, né? Eu sou habitado por aquele Deus que venceu a morte, que ressurgiu e mora no meu coração. É assim que eu creio e eu acho que isso é importante a gente colocar. Muito bem, Naamã. Então fala pra gente o que é fé. Depois disso tudo, o que é fé? O que é fé? Primeiro, a fé em Cristo e naquilo que ele traz para dentro de nós como vida, produz fruto e não espetáculo. Enfrenta o sofrimento com esperança, mas não nega o sofrimento, é uma realidade. Cresce em obediência e liberdade. O Senhor, à medida que a gente obedece ao Senhor, porque somos constrangidos pela graça de Deus a obedecer, pelo amor dele. Nós não obedecemos a Deus porque a nossa humanidade quer. Nossa natureza é contrária a obedecer a Deus. Mas Deus é tão maravilhoso, Fábio e Lissandra, que ele entra dentro da gente com tanta graça, que ele nos leva a obedecê-lo. Você não consegue desobedecer. Vai chegando uma hora que você fala, puxa vida, não faz o menor sentido eu estar desobedecendo a Deus. Ele traz liberdade para a gente, a liberdade responsável, alegre, feliz, né? A gente, e quando eu falo sobre esse assunto, eu tomo o exemplo de uma criança, né? De uma historinha que eu li num livro sobre educação de filhos, né? Então, o autor estava tentando explicar o que é a obediência, que tipo de obediência a gente tem. Então, ele dizia assim, que uma criança estava correndo, né? E que ele pegou a criança e colocou, chamou a criança e falou, você para de correr e agora você vai sentar e ficar quieto aqui. Aí ele olhou assim para o pai e falou assim, eu vou ficar quieto por fora, mas por dentro eu estou correndo. Muito bom. Então, é essa liberdade, né? Tem muita gente que obedece porque ele tem que cumprir as regras. E se ele não obedecer, ele vai ser excluído da igreja. Se ele não der o dízimo, ele está achando que ele vai ser
cortado da comunidade, né? Então, é a pressão do grupo ou a pressão das pessoas que o leva a obedecer. Quando você você é cheio da graça de Deus, do Espírito Santo, da presença de Jesus, desse Deus vivo, você obedece porque é bom, você obedece com alegria. É como uma relação com um pai que você ama. Você obedece seu pai não porque ele está te impondo aquilo, mas você obedece porque você quer fazer aquilo para agradar ao pai, né? É esse o sentido. Então você tem uma liberdade interior de fazer as coisas com alegria, com prazer, né? Uhum. Pastor, e a fé? Ela é um dom de Deus ou ela depende de nós? E qual é o limite aí? Qual é que é a linha tênue da coisa? Ela não depende de quem quer, né? Como diz a palavra de Deus, nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Então, a fé, ela é um dom de Deus, ela é dada pelo Senhor, né? É muito interessante que a gente não pensa que tudo que a gente tem é dádiva de Deus, né? Eu fico pensando assim, será que as pessoas acreditam que seria possível elas nascerem por elas mesmas, sem precisar de Deus e de ninguém, né? Para muita gente tem os bebês reborn aí, né? Então... Tá em alta. Tudo é graça de Deus, né? Deus me trouxe à existência. Eu explico, né? 1,500 bilhões e alguns milhares de possibilidades da gente não ter vindo ao mundo. Porque na fecundação é isso que acontece. Mas Deus foi lá e escolheu o Fábio, escolheu o Lissander, escolheu a mim. Quando houve aquele encontro entre os nossos pais, né? Nosso pai e a nossa mãe, aquele encontro sexual, isso fez a gente vir à existência. Porque do ponto de vista humano, nós não deveríamos existir. Então eu fico pensando, será que as pessoas pensam que elas são capazes de por elas mesmas se autoexistir, né? Nem sei se existe a palavra, né? Nós é dom de Deus. Ninguém crê, né? Ninguém vem ao Pai se eu não me revelar a Ele, né? É o Senhor que faz isso e produz isso, né? A graça que nos alcança para me levantar de manhã é a mesma graça que veio sobre a minha vida para fazer eu existir, para fazer eu andar, para eu fazer eu passear, para eu abraçar as pessoas, eu beijar, eu conviver com as pessoas, né? É por isso que eu respondo dessa forma. A fé é um dom de Deus. E eu posso dizer para você, Fábio, que se não fosse assim, eu dificilmente estaria aqui conversando com vocês. Né? Foi ele que gerou essa fé em mim, foi ele que me fez crer quando eu ainda... Contra todas as probabilidades, né? Todas as probabilidades. Eu tinha uma revolta muito grande na vida, né? E de repente o Senhor vem e implode seu coração e fala, é aqui. Reconstrói. E você começa... Puxa vida, que coisa maravilhosa que é ter Cristo no coração. Isso é a fé e ela é um dom de Deus. Amém. Da ilusão para a fé verdadeira, nosso podcast aqui hoje com o Naamã Mendes, também com o Lissander. E você pode mandar as suas opiniões, suas dúvidas, que o Naamã estará respondendo aí todas dentro do possível. Naamã, a fé é a revelação ou uma decisão? A fé é uma revelação de Deus, como eu acabei de explicar, né? Ela vem do Senhor para nós, o Senhor se revela a nós, se revela no nosso coração, na nossa alma, e a partir daí, então, o Senhor vai nos levando a tomar as decisões a favor dele, né? É nesse sentido que a fé é uma revelação, né? Então, à medida que eu tenho Cristo no meu coração, eu vou decidindo a favor dele, porque eu vou compreender que Deus sempre tem razão. Então eu não preciso... Aí alguém pode falar assim, mas você não toma nenhuma decisão? Não, eu tomo. Eu tomo as decisões, mas essas decisões já estão movidas no meu coração a favor do reino de Deus. Por exemplo, quando eu criei em Jesus, naquele momento em que eu tomei essa consciência, Deus já estava trabalhando na minha vida para que aquilo acontecesse. Né? Então eu não tomei a decisão porque eu
agora eu vou tomar a decisão. Não, eu tomei a decisão porque o Senhor já estava me movendo na direção daquela decisão. Não é no vácuo, né? Não é É impulsionado, nada, né? Nós somos levados pelo Senhor a tomar essa decisão. Então, a fé é o componente que vem de Deus e ela é o componente que nos leva a decidir. Então, alguém pode dizer assim, não, mas eu decidi contrário a Deus, então Deus não é poderoso para isso? Se você creu em Jesus e você crê que você é um filho de Deus e você toma uma decisão contrária a todos os princípios de Deus, você pode ter certeza que Deus vai tratar a sua vida. Ele vai trabalhar a sua vida, Uma seu hora ou outra ele vai coração, falar. sua mente, ele vai fechar uma porta para você, ele vai te trazer para ele, porque você é filho. Ele não deixa nenhum de nós abandonados. Ele diz que ele é o bom pastor e ele busca a ovelha perdida, né? Então, ele é o pai dos filhos pródigos também, né? Ainda que você erre, ainda que você cometa alguma coisa, aquela morte de Cristo na cruz é o suficiente para ele nos resgatar, ele nos salvar e ele nos adotar em Cristo. Então nós somos filhos, adotados por ele e temos o privilégio de andar com ele. Muito bem. Lissander, posso perder a salvação ou não, Lissander? Perguntinha simples, né? Todo mundo quer saber, não só eu. Eu vou responder com uma outra pergunta, mas não minha, uma pergunta de Paulo, em Romanos 8. Ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Não, quem pode nos separar do amor de Cristo? Que circunstância nos separa do amor de Cristo? Que Cristo faz a obra completa em nós. Ela é longa, muitas vezes, ela tem um processo, não é imediata, mágica, mas ela é uma obra completa. Então, tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente ouviu do pastor Naaman, nos leva a uma conclusão. A conclusão é, a fé, a natureza da fé verdadeira é uma natureza de entrega a Deus. E Deus faz a obra dele em nós. Essa obra gera em nós novas responsabilidades, novas compreensões, novas formas de escolher a vida, de conduzir a vida. Então, de certa forma, há uma responsabilidade humana nesse processo, obviamente, porque nós não somos robôs. Mas o fato é que Deus começa uma obra em nós e vai transformando a gente de glória em glória. Então, o trabalho dele não é interrompido do nada. Não é uma morte, não é uma perseguição, não é demônios, nada disso vai ter o poder de interferir o trabalho que Deus está fazendo em nós, de fazer com que Deus pare de fazer o trabalho. Então, mesmo respeitando, claro, as diferenças teológicas que essa questão traz, eu tenho uma firmeza na fé de que Deus não nos abandonará no que Ele está fazendo em nós, como diz Filipenses, né? Aquele que começou a boa obra irá de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, essa fé, a natureza da fé é uma natureza que traz segurança, não é insegurança. Por isso que, sim, nós não podemos perder a salvação. Muito bem. Naaman, para a gente fazer a nossa última pergunta aqui desse podcast, como que eu faço para aumentar a minha fé, Naaman? A primeira coisa é a gente pedir a Deus. Sim. Bom, né? É o que a palavra de Deus ensina, né? Pedir diretamente a Deus, como os discípulos fizeram, aumenta-nos a fé. A segunda coisa é a gente ouvir e guardar a palavra de Deus no coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E aqui eu não estou falando de ouvir pregação, isso é outra coisa, né? Na pregação pode vir a palavra de Deus, mas nem sempre tudo que nós estamos ouvindo numa pregação quer dizer que é a palavra de Deus. Por isso, eu estimulo as pessoas a lerem os evangelhos. Sim. Senão a possibilidade de você ficar confuso existe, porque você é bem intencionado e a pessoa que está pregando também é. Os pastores estão lendo os evangelhos, Naaman? Eu acredito, eu espero que sim, né? Porque como é que eles vão pregar se eles não lerem, né? Agora, a gente tem que, para a gente crer, a gente precisa ouvir a palavra de Deus. E aí eu digo a você, comece com os evangelhos. Comece com os evangelhos e se você estiver lendo os evangelhos e você lê um evangelho, o primeiro que você lê, seja Mateus, seja Marcos, seja Lucas, seja João, e você quiser, eu desafio a você, se você lê os evangelhos e você
é de fato um filho de Deus se você não vai mudar daqui a 30 dias, quando você começar a ler. Comece a ler, entra aqui com a gente e fale que você começou a ler os evangelhos, se você não vai ter uma mudança na sua vida. Eu leio os evangelhos, faz 45 anos que eu leio, ou mais. Todas as vezes que eu leio, eu tenho algo de Deus para mim, algo que precisa mudar na minha vida, que precisa melhorar, precisa ser transformado, precisa ser mudado. Então, toda a fé que existe dentro de nós nasce do ouvir a palavra de Deus. O perigo é que a maioria das pessoas não consegue nem ouvir, não ouvem mais a Deus, não estudam, não leem, e elas vão aprendendo através de slogans, né? E aí elas aprendem alguns slogans que não são palavra de Deus, né? São slogans supersticiosos que vão levando as pessoas a se confundirem. E isso não é fé. Então, quando a gente fala de fé, a gente está falando, não é de fé na fé, não é de otimismo, não é de ser não é um super bom ânimo, agora eu estou animado, né? Não é aquele indivíduo que fica perseguindo aí um enriquecimento maluco através de repetição de palavras, de uma fé positiva, não é disso. Nós estamos falando de uma fé que ganha a nossa mente e leva o nosso coração a obedecer a pessoa de Jesus Cristo. Isso vai produzindo em nós maturidade, vai fazendo a gente se tornar uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus. Muito bem. Lissander, estamos chegando ao final e nós não podemos terminar antes das suas considerações. Muito bom o programa, a gente está aprendendo juntos, né? E principalmente aqui com a experiência do pastor Naaman. Se eu pudesse deixar uma palavra final para quem nos ouve, nos vê, é a seguinte: jogue fora todos os penduricalhos da sua fé. Nada disso vai servir para você a médio e longo prazo. O que realmente vai servir para você, o que vai fazer diferença na sua vida, é o quanto que você tem Cristo no seu coração. Quanto que Cristo é a pedra angular e o fundamento principal do que você crê, do que você espera, do que você sonha, do que você deseja. Se ele é isso para você, dentro de você, você não precisa de mais nada, a não ser seguir a palavra dele, o que ele ensina para você. Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Isso aí. Não, e o Alessandro falou uma coisa muito interessante, né? A gente tem aprendido bastante aqui, né? Muito bom. Além da gente estar aqui com o podcast, levando essa mensagem até você, a gente também tem aprendido muito com o pastor Naaman. Obrigado, Naaman. E agora ele, né, o dono do podcast. Novamente, suas considerações finais aí ao pessoal que está nos assistindo. Acho que primeiro dizer que esse aprendizado, ele é nosso, né? Ele é meu também. Não existe essa... Quando se trata da pessoa de Cristo, a gente está sempre aprendendo. Amém. E ele está aqui entre nós e atuando entre nós. É assim que nós cremos. Amém. E eu queria dar uma palavra para você, que foi uma palavra dita por Pedro ao carcereiro, quando ele viu as prisões se abrindo, se arrebentando, né? Ele ficou muito, muito temeroso, né, de que ele poderia ser culpado, né, daquilo, mas aquilo foi tão forte, aquilo se manifestou de uma forma tão poderosa que ele perguntou para os discípulos o que ele tinha que fazer para ele ser salvo. E Pedro respondeu para ele assim: você deve se arrepender, crer em Jesus Cristo e você e a sua casa serão salvos. Amém. Então, a minha palavra para quem está me vendo é isso: crê no Senhor Jesus Cristo e você e a sua casa serão salvos. Muito bem. Obrigado para você que nos assistiu até agora. E eu quero fazer um pedido para você mais uma vez. Compartilhe com seus amigos essa mensagem tão bonita, tão rica, onde falamos aqui da ilusão para a fé verdadeira. E você vai poder estar abençoando seu amigo, sua amiga, alguém da universidade, da escola, da sua igreja, ou manda até para o seu pastor também, que é bom ele assistir esse programa também, eu aconselho. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. E
Entre aí no nosso canal Naman Mendes Oficial no YouTube e no Instagram, Naman Mendes. E é isso. Quinta-feira que vem estamos de volta às 10 horas da manhã. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Valeu, pessoal!